Graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus esse dia, essa noite, essa tarde, dependendo da hora que você pegar esse vídeo para assistir. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é muito importante, que muita gente tem falado nos últimos tempos, ainda mais com essas coisas que têm acontecido, que é sobre o fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz que, versículo 14, o final do versículo diz: então virá o fim. O próprio Senhor, essas são palavras do Senhor Jesus, e ele falava a respeito do fim dos tempos, e ele falava que brevemente, várias coisas iam acontecer, então viria o fim. E é sobre isso que nós vamos estudar nesse momento, A gente vai aprender um pouco sobre isso, ver as palavras do Senhor Jesus, aquilo que a Bíblia fala a respeito disso. Para a gente começar aqui, a gente vai fazer uma introdução, porque em Mateus capítulo 24, quando os discípulos estavam admirados diante das construções do templo, eles falaram para o Senhor Jesus, versículo 3 de Mateus 24, 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos, eles fizeram essa pergunta, eles pediram, eles fizeram esse pedido ao Senhor Jesus, pediram ao Senhor Jesus para dizer a eles quando essas coisas sucederiam, e quando seria a sua volta, e quando seria, e que sinais, o sinal da volta do Senhor Jesus e da consumação do século. Então, a Bíblia fala do fim dos tempos e da volta de Cristo, da consumação de todas as coisas. E para a gente entender um pouco a respeito desse assunto, é bom a gente entender o seguinte: nós já estamos nos últimos dias. Às vezes as pessoas pensam nos últimos dias como se fosse apenas aqueles dias que antecedesse a volta de Cristo, tipo uma semana antes, um mês antes, um ano antes. Mas a Bíblia, a respeito do final dos tempos, ela fala de uma forma diferente. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, as pessoas ficaram sem entender, e alguns chegaram a dizer que os discípulos estavam embriagados, mas o que estava acontecendo é que eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro, tomando a palavra, diz: não, pessoal, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está tomado de vinho. O que está acontecendo, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É interessante que o apóstolo Pedro, ele faz a interpretação, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer sobre o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito Santo, e ele fala o seguinte, e ele cita a profecia do profeta Joel, que fala que acontecerá nos últimos dias, ou seja, esses são os últimos dias, foram inaugurados com a vinda de Cristo, com a sua morte, sua ressurreição, a igreja pregando o Evangelho para todo mundo. A Bíblia chama isso dos últimos dias. Então nós já estamos nos últimos dias. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João, falando a respeito do surgimento de falsos mestres, anticristo, ele fala o seguinte, olha, versículo 18: filhinho, já é a última hora. Então ele afirmou para aquela igreja do primeiro século que eles já estavam vivendo a última hora. E como ouviste que vem um anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então nós estamos vivendo a última hora, nos últimos dias, que é esse tempo da ressurreição, da vinda de Cristo, da sua ressurreição até a sua volta, a sua segunda volta. Então nós já estamos nos últimos dias.
nos últimos dias, na última hora, né, como a Bíblia está falando aqui. E há muitos textos, né, que falam sobre isso também, mas esses servem para mostrar para nós que nós já estamos vivendo os últimos dias, né? E o próprio Senhor Jesus fala que antes da sua volta, né, várias coisas aconteceriam. Jesus fala de sinais que antecederiam a sua volta, a volta do Senhor. A Bíblia fala, né, a Bíblia como um todo, né? E o texto de Mateus 24 é um desses textos que deixa isso bem claro, né? Mateus 24, por exemplo, versículo 33, o Senhor Jesus, nesse texto, ele diz o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele falou sobre várias coisas que iriam acontecer. E quando vocês verem essas coisas acontecendo, Jesus diz: sabei que está próximo, está às portas, está chegando esse dia. E por isso a gente está vendo o seguinte: olha, os sinais servem para mostrar o cumprimento da palavra de Jesus, as profecias, e que a volta de Cristo vai acontecer brevemente, no tempo de Deus, no tempo que o próprio Deus determinou para isso. Mas a respeito desse dia, dessa hora, uma coisa importante que a gente precisa relembrar, né, é que ninguém sabe. A volta de Cristo, a sua vinda, né, a sua segunda vinda a esse mundo, ninguém sabe, né? O que o próprio Senhor Jesus falou, Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor Jesus deixa bem claro que ninguém sabe, só Deus sabe a respeito dessa hora. Então, quando se vê pessoas querendo marcar data, dizendo que Jesus vai voltar em tal dia, em tal ano, calculou pelas profecias, pelo livro de Daniel, pelo livro de Apocalipse, alguma coisa desse tipo, já mostra logo esse versículo de pronto, né? A respeito desse dia e dessa hora, ninguém sabe. Só Deus sabe, só o Pai sabe, né? Aqui fala, Jesus deixa bem claro, né, a respeito daquele dia que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a respeito do final dos tempos, esses pontos servem para nós começar, né, uma introdução a respeito desse assunto. Mas o Senhor Jesus, ele também falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua volta. Várias coisas aconteceriam, né, antecedendo a sua vinda a esse mundo, né? E aí, em Mateus capítulo 24, no versículo 3, os discípulos perguntaram para ele, lhe pediram, né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, Jesus falou de sinais que antecederiam, e aí a partir do versículo 4 Jesus começa a falar sobre esses sinais que antecederiam, né? No versículo 29 desse mesmo capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, tudo isso vai acontecer, e logo depois aí ele fala a respeito da sua volta. Então, sinais antecederiam a sua volta, né? O versículo 32 fala a respeito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 32, Jesus conta uma parábola até para mostrar a respeito desses sinais. Ele diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então o Senhor Jesus diz, ele faz a comparação, ele conta a parábola: olha, quando vocês observam os ramos da figueira, eles estão brotando, as folhas estão brotando, vocês sabem, olha, o verão está chegando, a figueira está dando sinal de que o verão está chegando. E aí Jesus fala: ó, quando vocês virem essas coisas acontecendo, saber que está próximo a volta dele, né? Está às portas. Então Jesus deixou bem claro que várias coisas vão acontecer, né? Sinais antecederiam a sua volta, né?
E um desses sinais, bem que Jesus enfatiza aqui nesse capítulo 24 de Mateus, no versículo 4, por exemplo, são os que haverá muitos enganadores, né? Pessoas que estarão levando a mensagem, ou que enganarão a muitos. Versículo 4, ele diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então haverá muito engano religioso, né? Ao ponto de pessoas dizerem que é o próprio Cristo, e vão enganar a muitos, né? E o versículo 23, 24 de Mateus, ele diz também, o Senhor Jesus diz: então se alguém vos disser eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Não acrediteis, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo, que vão surgir falsos cristos e falsos profetas. E os falsos profetas, interessante aqui que o Senhor Jesus deixa bem claro que eles farão grandes sinais e prodígios, farão coisas grandes, né, para enganar e, se possível, até os próprios eleitos. Olha só que antecedendo a volta de Cristo, apareceria muitas pessoas religiosas, pessoas dizendo que é o próprio Cristo, e falsos profetas, e fariam coisas grandiosas. Então, quando a gente vê nos dias de hoje o surgimento de muitas falsas religiões, muitos pregadores falsos, muitas pessoas usando o nome de Deus em vão para enganar, para roubar, para adquirir riquezas, a gente está vendo um sinal bem claro da volta de Cristo, porque aí alguém pode pensar o seguinte: olha, mas sempre existiu falso profeta. Desde a época do Egito, Moisés vai falar com o faraó, já apareciam pessoas que faziam sinais parecidos com o de Moisés, a Bíblia relata isso. Mas é interessante que quando fala a respeito do final dos tempos, um dos sinais é que os falsos profetas vão se multiplicar. E é o que nós temos visto hoje, falsos profetas para tudo que é lado, pessoas usando o nome de Deus em vão, enganando pessoas, roubando pessoas, usando o nome de Jesus para adquirir riqueza, para explorar pessoas. Então esse é um dos sinais bem fortes da nossa época, da vinda de Cristo, que nós estamos vendo. Nós temos visto isso pelo mundo afora, pessoas sendo enganadas, usando o nome de Deus, né? Esse é um dos sinais, falsos enganadores, o Senhor Jesus fala, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, uma das coisas que também fala é a respeito da apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é quando a pessoa abandona a fé. Então, um dos sinais do final dos tempos é a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: ora, o Espírito, falando aqui o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, ele está falando aqui por obedecerem a espíritos enganadores e ao ensino de demônios. Interessante que é uma sequência, né? Se há falsos ensinos, vai haver também falsos convertidos e haverá apostasia, né? E o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. E todo isso também nós temos visto, né? O apóstolo Paulo, falando a respeito disso também na segunda carta aos Tessalonicenses, o texto não está anotado aqui, mas diz o seguinte, que ele falando a respeito da volta de Cristo, ele diz, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aí ele continua, né? Seja revelado o homem da iniquidade. Então, a volta de Cristo não acontecerá sem que antes haja apostasia. Muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas abandonando o caminho de Deus, muitas pessoas indo para o mundo, seguindo outros caminhos, e infelizmente isso está acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, quando se
há um dado de, se eu não me engano, de 2013, que o número de evangélicos chegando a mais ou menos 42 milhões, 43 milhões, de 4 milhões abandonarem a igreja, né, de se denominarem ou falarem que são evangélicos, mas não congregam, não servem a Deus. E de 2013 para cá, 7 anos, né, e nós conhecemos muitas e muitas pessoas que têm abandonado a fé, que têm abandonado ao Senhor Jesus, e alguns dizem que não abandonou a Cristo, literal, né? Que só não vai para a igreja, mas a gente sabe de muitos que já abandonaram literalmente, dizendo que não quer mais saber de Cristo, que para ele é outras coisas, né? Sem contar as pessoas que estão dentro da igreja, mas que abandonaram a fé. Sem contar de pessoas que são membros, ou até pode ser membro, né? Mas que não creem verdadeiramente no Senhor Jesus. A apostasia é uma coisa muito séria, né? E nessa época que muitas pessoas não estão podendo ir para a igreja, que não estão podendo congregar com outras, o perigo de aumentar o número de pessoas que vão apostatar da fé é muito grande. E aí que está um perigo para você, para mim, para todos nós, né? Para nós não deixarmos de ler a nossa Bíblia, de buscar o Senhor na nossa casa, de conversar com os crentes, e se você puder participar dos estudos bíblicos, das pregações, porque um dos sinais de que Jesus Cristo está próximo de voltar é a apostasia. O apóstolo Paulo fala o seguinte: ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a volta de Cristo, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é um abandono grande, geral, de muitas pessoas que vão abandonar a fé, né? Olha para a Europa, o que tem acontecido na Europa? Olha para a América, né? Os Estados Unidos, que outrora era considerado uma ação evangélica, que mandou muitos evangelistas, missionários, pregadores, pastores para o mundo afora, inclusive para o Brasil. A igreja presbiteriana foi fundada por um pastor que veio, pastor Simonton, né, que veio dos Estados Unidos, e hoje como está, né? E pelo mundo afora, né? O Brasil também, né? Tantas pessoas abandonando a fé. Então, esse é um sinal que a gente tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado para não ser levado por esse pecado, né? Por esse erro de abandonar a fé no Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala também, o próprio Senhor Jesus advertiu aqui em Mateus 24, de coisas como guerras, terremotos, epidemias e fomes, né? Nessa época de pandemia, né? Desse vírus que tem alastrado pelo mundo afora, muitas pessoas pensam o seguinte: olha, é o cumprimento da profecia, né? E de fato é para a gente ficar mais alerta ainda. Nós estamos vendo aquilo que o Senhor Jesus, há quase 2000 anos atrás, falou, né? Aí alguém pode falar: mas sempre houve doenças, sempre houve epidemias. Sim, sempre houve, mas a tendência é aumentar. Mas iguais às que já houve, depois disso, nunca se tinha notícia, né? Várias doenças que houve no decorrer da história, né? E essa pandemia desse vírus, né, que alcançou o mundo, praticamente todos os países, né? E tem impactado de uma forma muito grande, às vezes de muito mais pessoas do que outras anteriormente, né? Então, todas essas coisas o Senhor Jesus disse. E a gente vai ver o texto bíblico que fala sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo dos 6 a 8, que o Senhor Jesus fala. Versículo 6 a 8, disse Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O Senhor Jesus fala: olha, vai acontecer isso, né? Ele fala de nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, né? Todas essas coisas têm acontecido, né? E a tendência é aumentar mais ainda, né? A tendência é aumentar mais ainda.
Então esses são sinais bem fortes assim que o próprio Jesus, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, falou que iria acontecer, né? E que nós temos visto acontecer de uma forma bem forte, né? Em Lucas capítulo 21, quando fala, versículo 10 diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Versículo 11: haverá grandes terremotos. O Senhor Jesus está falando que haverá grandes terremotos, epidemias. O Senhor Jesus falava de doenças, né, de pestes que ia acontecer. Quando a gente olha para os dias de hoje, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como um pregador do passado, né, Billy Graham, falava que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela está muito mais à frente, né? Ela conhece a realidade mais do que o jornal de amanhã. Epidemias e fome em vários lugares, né? Infelizmente essa doença já tem causado muita fome pelo mundo afora, e a tendência é aumentar, né? Haverá fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Outra coisa que Jesus falou, né? Além disso, o Senhor Jesus ele fala também do aumento do pecado nesse mundo. Mateus 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o próprio Jesus fala do pecado, da iniquidade se multiplicar de uma maneira muito grande, né? E nós também temos visto isso, né? Nesses tempos, de um tempo para cá, muitas coisas abomináveis têm acontecido, né? A gente tem visto corrupção de uma maneira muito espalhada, de uma forma muito grande, as pessoas desprezarem os outros, não atentar para a dor, para o sofrimento, para a necessidade. A gente tem visto multiplicar os casos de adultérios, prostituição, homossexualismo, né? Paradas gays, pessoas blasfemando afrontosamente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, rasgando Bíblias, perseguindo a igreja, matando inocentes, o número de mortes dispara. A maldade do ser humano tem aumentado muito, né? E o apóstolo Paulo também fala sobre isso na segunda carta a Timóteo, quando ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9, ele fala a respeito do final dos tempos e da multiplicação da maldade, né? Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, diz o seguinte, Paulo falando a Timóteo, veja como isso é atual: sabe, porém, isto, nos últimos dias, e ele já compensava nos dias dele, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, né? Amantes de si mesmo, avarentos, apegados ao dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de todo o bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge deste, Timóteo. Ele falava de pessoas daquela época, já acontecia, e ele fala o seguinte, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis por causa da maldade do ser humano. Os homens se tornam egoístas, né? Amantes de si mesmo. Cuidado com essas frases que se coloca muito pela internet aí, e muita gente fala, né? Você precisa se amar mais, né? Cuidado com esse tipo de coisa, porque você já se ama demais. E o mandamento bíblico não é para você se amar, você já se ama, é para você amar a Deus em primeiro lugar, mais do que a você, e amar o seu próximo como a si mesmo, né? Como a ti mesmo, né? Então, tudo isso tem acontecido. Vivemos tempos difíceis, né? Por causa da maldade do homem. Pessoas multiplicam-se os assassinatos, os roubos, os furtos, casas. Muita pessoa tem que botar cerca elétrica, grade, uma série de coisas por causa da maldade do ser humano.
o Senhor Jesus falou isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amor de muitos, né? De quase todos. Na verdade, não vai ser de todos, porque Deus tem um povo remanescente. E aí que está, que se nesse mundo muitas pessoas vão apostatar da fé, muitas pessoas vão esfriar, o pecado vai se multiplicar, o chamado é para você continuar servindo a Deus, ser fiel a Ele, obedecer a Ele. Esses dias de muita dificuldade, e nós temos visto essa maldade toda se multiplicando, nós devemos fazer a diferença desse mundo, né? Amar a Deus e amar o próximo, sermos esse remanescente fiel que serve ao Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que anda de acordo com a palavra dele, com a Bíblia Sagrada, haja o que houver, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala mais, né? Além do aumento da maldade humana, ele fala da perseguição aos seus discípulos, né? Mateus 24, versículo 9 e 10 diz: então sereis atribulados. Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão ser atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De um tempo, nós temos visto, né, que de um tempo para cá, a perseguição aos cristãos tem aumentado muito. Na verdade, na história toda sempre houve, né? Mas nesses últimos tempos tem multiplicado. Muitos cristãos são mortos, perseguidos pelo mundo afora. E o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todos por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Então todas essas coisas estão acontecendo. Mas o Senhor Jesus ainda fala mais, né? Mais coisas ainda a respeito disso, né? Ele fala de coisas, de sinais do céu. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. O Senhor Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ele fala de sinais no céu: o sol escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas do céu cair do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor Jesus, ele fala desses sinais que são coisas tão grandes, né, que às vezes é até difícil de interpretar como é que serão essas coisas, né? Mas o Senhor fala sobre isso, ainda que a gente tenha dificuldade para compreender, pensar, imaginar como serão essas coisas, mas a gente sabe que tudo que ele falou vai se cumprir, né? O apóstolo Paulo, ele fala também de um outro sinal que é muito importante, né, que está no mesmo texto que nós lemos agora há pouco, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o homem da iniquidade. Ele diz que o Senhor Jesus não voltará, né, que esse dia não chegará ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele fala do homem da iniquidade ser revelado, ser manifestado, o filho da perdição. Versículo 4 ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse dia vai acontecer. O apóstolo João, ele fala do anticristo, né? A gente sabe que é a última hora porque muitos anticristos surgiram do nosso meio e têm se levantado. E esse homem da iniquidade também é um mistério assim, difícil de imaginar, pensar, mas dá a entender de uma pessoa, ou talvez poder, né? Mas que se levantará de uma forma terrível, né? De uma forma, no final dos tempos, quando ele se manifestar, né? Mas
de algo grande, né? Tudo isso vai acontecer, e tem acontecido, né? A gente vê que tem várias pessoas que no decorrer da história têm se levantado contra a igreja, têm se levantado contra Deus, têm se levantado contra o povo dele. Então a gente tem visto praticamente quase todos esses sinais têm acontecido, né? E o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24:14 que antes da sua volta, o evangelho do reino de Deus seria pregado em toda a terra. Versículo 14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus não está dizendo que todo mundo vai se converter, está dizendo que o evangelho vai ser pregado a todas as nações para testemunho, e a todas as nações, e então virá o fim. Então a pregação do evangelho para todas as nações também é um sinal de que uma das coisas que antecederia a volta de Cristo, né? O evangelho vai ser pregado a todo mundo. Nós pensamos que o evangelho alcançou quase todo mundo, né? Ou até todo, né? Mas há muitos povos e línguas ainda que ainda estão para ouvir o evangelho. Graças a Deus, Deus tem levantado muitos missionários, muitos obreiros, muitos servos e servas que têm levado a palavra de Deus para o mundo afora, para evangelizar os povos, para levar a mensagem de salvação a todos os confins da terra. E aí Jesus fala, então virá o fim. A gente está analisando todas essas coisas aqui porque é importante a gente entender essas coisas, né? Porque a gente está vendo o cumprimento diário, né, das profecias, das palavras de Cristo. Mas aí vem o outro ponto, né, para a gente concluir esse estudo aqui. Tá bom, Jesus falou que vai vir, ele vai vir. Ele falou que sinais antecederiam a sua volta. Ele falou que ninguém sabe desse dia, dessa hora. Mas o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? O que é que nós devemos fazer, né? Sabendo que Jesus voltará, a gente está vendo os sinais se cumprindo, as suas palavras, as suas profecias. O que é que nós devemos fazer? Pois a Bíblia também fala sobre isso. E a Bíblia mostra o seguinte: olha, busque uma vida de santificação. Você que crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a salvação, o perdão dos pecados, né? Mas quem crê em Jesus, ele deve buscar uma vida de santificação. Jesus disse em Lucas 21, versículo 34, o seguinte: ele falava a respeito da sua vinda, ele diz: acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, né? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as coisas desse mundo, com as coisas pecaminosas. Ele fala aqui, está sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo, para que esse dia não seja como se fosse uma armadilha, um laço para você, porque ele vai vir sobre todos os moradores do mundo, sobre toda a terra. Então, em outras palavras, olha, procura uma vida de obediência, de santificação, de obediência a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 12, final do Apocalipse, né, o final da Bíblia, diz assim, versículo 10 a 12: não disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala para aquele que é justo, continue na prática da justiça. O crente, o que serve o Senhor Deus, que está procurando
praticar a justiça, a santificação, que ele continue, que ele persevere nessa vida de obediência a Deus e de santificação. Então, busque a vida de santificação. Deus quer isso para nós. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser fiéis e prudentes. Fidelidade e prudência, né? Apocalipse 2,10, Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus falava esse sermão a respeito da sua volta, das suas vindas, né? Da consumação dos séculos, o Senhor Jesus, o versículo 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 45, o Senhor Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus aqui ele fala do servo que é fiel e prudente, e aí ele começa a contar várias parábolas. No final do capítulo 24 ele fala do servo que é fiel, que faz aquilo que o seu Senhor mandou. No capítulo 25, na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias, tolas, mas 5 eram prudentes. Ou seja, a prudência era, na parábola das virgens, era a pessoa, eram as virgens que estavam preparadas para uma espera maior. Poderia ser que o noivo chegasse mais cedo ou mais tarde, mas a hora que chegasse, ela estaria vigiando, ela estaria com azeite na lâmpada e estaria pronta para encontrar com seu Senhor. Logo a seguir, Jesus também conta a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, Jesus fala do servo bom e fiel. Olha só que Jesus ele começa a falar o seguinte: se eu vou voltar, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês sejam fiéis e prudentes. Em outras palavras, eu quero que vocês me obedeçam e estejam aguardando, estejam preparados para essa volta chegar logo nos seus dias, ou mesmo que você passe a sua vida toda, o Senhor Jesus um dia ele vai voltar. Mas seja fiel e seja prudente. O Senhor Deus quer isso da sua igreja. Você buscar uma vida de santificação, de fidelidade, uma vida de prudência, né? Ou uma outra coisa que Jesus enfatiza muito nesse sermão é a respeito de vigiar. Mateus 24, 42 ao 44, Jesus diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vocês não sabem, então vigiem. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele conta a famosa parábola do ladrão na noite. Se o pai da família, né, se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria, o que ele ia fazer? Ele ia se preparar para quando ele viesse ele não roubasse. Talvez chamasse a polícia, talvez chamasse segurança, talvez se armasse, talvez chamasse outras pessoas, fechasse a casa, deixasse tudo certo, para não deixar que o ladrão arrombasse. Portanto, e aí Jesus fala: se o pai de família soubesse, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, na hora que não se espera, na hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, se você não sabe que hora ele vai vir, nenhum de nós sabe, mesmo que soubesse. O mandamento para nós é estarmos alertas, vigilantes, aguardando a volta do Senhor Jesus a qualquer hora. Qualquer hora que o Senhor Jesus vier, você está preparado para essa vinda. Então, Jesus fala sobre vigilância, né? Em Marcos capítulo 13, ele enfatiza isso, né? Mais ainda, ele diz, versículo 33, estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai.
Pois é, a ideia é a seguinte: o dono da casa, o servo não sabe que hora o Senhor vai voltar. Então o Senhor está dizendo: vigie, fique alerta, fique preparado. O que ele está preparado para a volta de Cristo? É você se entregar a Ele, se arrepender dos seus pecados e seguir o Senhor Jesus e ter uma vida de obediência a Ele, uma vida de servo, fiel, obediente. Isso é o que Deus quer de nós, estar alerta, vigilante, porque o Senhor Jesus pode voltar, Ele vai voltar na hora que foi determinada. Mas Deus também pode chamar você. O seu dia, você também não sabe quando Deus o chamará. Pode ser que você ainda tenha muitos anos de vida, mas pode ser que só tenha um dia ou horas de vida, ninguém sabe, né? E a Bíblia deixa bem claro. Jesus conta uma história para falar sobre um homem que estava tão preocupado com as coisas desse mundo, e aí Deus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aquele homem ia morrer naquela noite, mas ele estava preocupado com riquezas, com bens materiais, e ele desprezou a Deus, as riquezas celestiais. E aí Jesus fala assim: assim também é o homem que entesoura para si, ajunta riquezas para si, mas ele é pobre para com Deus. Ele não crê em Jesus, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não está preocupado em obedecer a Deus. E ele, para onde ele vai? O que a Bíblia fala é que quem não tem Cristo vai para o inferno, sofrimento eterno. Deus, ele julgará esse mundo, ele lançará no lago de fogo e enxofre o diabo, seus anjos e todas as pessoas que o rejeitaram. O chamado para nós é: olha, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja fiel a Ele. Brevemente Ele voltará. Vigie, esteja alerta. O Senhor Jesus, Ele fala, além de nós buscar uma vida de santificação, sermos fiéis e prudentes, vigiar, orar, aguardando a volta do Senhor Jesus, Ele fala exatamente isso, né? Oração, orar. Deus quer que a gente esteja em comunhão com Ele constantemente. Oração é mais do que repetir palavras, não é repetir palavras, né? Oração é falar com Deus, é ter comunhão com Deus, é como diz um velho hino, né? Comunhão preciosa, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala isso em Lucas capítulo 21, versículo 36, Marcos também ele fala, vigiar e orar. Em Lucas 21, 36, o Senhor Jesus termina o sermão falando da sua volta, e ele diz o seguinte: vigiai, pois, a todo tempo, orando. Então vigie, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então é para vigiar orando. A pergunta para nós é essa: se nós estamos vigiando, se nós estamos vigiando, se nós estamos orando. Porque estar preparado para a volta de Cristo, aguardar a volta de Cristo, é aguardar vigilantes e obediências, servindo ao Senhor. E para finalizar, além de... O que a igreja deve fazer? A igreja deve buscar uma vida de santificação, ser fiel, prudente, vigiar, orar. E Jesus também fala de se alegrar e erguer a cabeça. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Se alegre, exulte. E erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha, levanta a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. O Senhor Jesus, Ele está falando: olha, está perto de chegar aquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltará. Então, quando vocês começarem a ver essas coisas, não fica desesperado, não fica apavorado, não, exulte, levante a cabeça, saiba o seguinte: está acontecendo o que o Senhor falou, breve a nossa redenção se aproxima. O Senhor Jesus está dizendo que está próximo, né? Ou seja, nós devemos nos alegrar, né? Saber o seguinte: vai estar chegando aquele dia no qual o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto, e não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. Essas coisas todas vão ficar para trás. Se você crê no Senhor Jesus, esse dia da volta do Senhor será um dia de alegria, de glória, de redenção para nossos corpos, né? Nós que cremos em Cristo, temos a vida eterna.
E os nossos corpos aguardam esse grande dia, porque serão transformados, né? Aqueles que estiverem vivos, e os que estiverem mortos ressuscitarão. E nós teremos um corpo de glória, um corpo semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve ter confiança no Senhor Jesus. A volta de Cristo é motivo de alegria para nós e é motivo de oração, né? O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar: venha o teu reino. Várias aplicações sobre isso. Uma delas é a volta de Cristo, a volta onde o reino de Deus será estabelecido nessa terra, os ímpios serão julgados, castigados. Enquanto esse dia não chega, a igreja, nós devemos confiar no Senhor, descansarmos em Deus, aguardarmos esse grande dia com paciência, com perseverança. O Senhor não tarda a sua promessa, como muitos julgam está demorando, né? O Senhor tem o seu dia, o dia determinado, e brevemente o Senhor voltará. Então, nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, que muitos têm sofrido, angustiado, nervoso, aflito, saiba o seguinte: olha, a cada dia que passa, o Senhor Jesus está mais perto de voltar. E a cada dia que passa, nós estamos vendo o cumprimento de todas as palavras dele. Então, confie nele, persevere e continue firme para seguir o Senhor Jesus. Se você não se arrependeu dos seus pecados ainda e não se entregou ao Senhor Jesus, procure fazer o quanto antes. Essa decisão não é algo que pode ficar para depois, essa decisão é algo urgente. Não somente a volta de Cristo será um terror para você se você não se converter, mas até a sua morte, até a morte que pode te pegar de surpresa a qualquer momento. Pode ser um momento que você vai para o inferno sem Cristo. A pessoa que morre vai para o inferno. Mas se você crê no Senhor Jesus, Ele perdoa os seus pecados. E você vai passar a viver uma vida com o Senhor Deus desde já. E desfrutará de alegria, de paz, do perdão dos pecados, da comunhão com Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, ou se Deus o chamar antes da volta de Cristo, você desfrutará do seu reino celestial. Estará com o Senhor na glória. E não há nada nesse mundo que seja comparável a estar com Jesus. O diabo tenta nos seduzir com as coisas desse mundo, o mundo tenta nos seduzir, né, com os prazeres, a carne quer nos afastar do Senhor, mas saiba o seguinte: Jesus é muito melhor do que tudo isso. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, e estar com Ele é a melhor coisa da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você e que você confie no Senhor de todo o seu coração. Que Deus abençoe a todos. Essa mensagem estará no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana da Arniqueira. Que Deus abençoe a todos. Amém.